A Lava Jato da cidadania, que você preconizava algum tempo atrás, parece que é uma realidade hoje, Scarpelli? Sim, meu grande amigo Desidério, primeiro eu quero parabenizar o ICM, né, que é o primeiro órgão de imprensa aí do Brasil, idôneo, que noticiou a máfia, né, a existência da máfia da cidadania italiana e essa operação Lava Jato da cidadania italiana na Itália. Nós havíamos concedido uma entrevista, eu havia concedido uma entrevista ao ICM, onde eu falei, não é, denunciei a existência, né, de 70 empresas de assessoria sendo investigadas, e veja que acabou de estourar o escândalo em Pádua, comprovando, né, que todo esse esquema existe, que a máfia da cidadania existe, são muitas empresas sendo investigadas, e no momento agora foi estourado apenas um esquema. Nós estamos falando de dezenas de milhares de processos sob risco, e essa máfia pode ter movimentado, pelos cálculos aí das autoridades públicas e policiais, até coisa entre 750 milhões de reais e 1 bilhão de reais em golpes em cidadãos ítalo-descendentes. Eu quero até pedir licença, porque da primeira entrevista que eu concedi ao ICM com exclusividade sobre o assunto, eu fui muito atacado aqui nos comentários, e vocês também da ICM, porque os leitores da revista ICM e as pessoas que acompanham o ICM têm que entender. As redes sociais, é muito fácil pessoas criarem perfis falsos, né? E esses assessores, essa organização criminosa da cidadania italiana, certamente aparecerá aqui também, nessa entrevista, me atacando, me caluniando, me difamando e falando mal de mim, para que as pessoas não vejam as denúncias que eu faço. Então, as pessoas têm que saber, né, localizar ali quem são os cidadãos de bem que estão dizendo a verdade, preocupados com o assunto, e quem são os coiotes, os assessores, os criminosos que usam o Facebook e o WhatsApp para praticarem golpes. Scarpelli, o que aconteceu, falando em organizações, o que aconteceu em Maddaloni? Maddaloni é um pouco até mais grave em termos assim, não em termos de volume, porque Ospedaleto Lodigiano foram 1.188 casos. Maddaloni foram 251 processos anulados. O problema é que Maddaloni, muitas das pastas eram falsas. As pessoas não tinham nem sangue italiano. Porque nós acabamos de detectar, e eu que estou monitorando a máfia da cidadania há 3 anos, né? Inclusive já preparei um material que estou depositando na Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, Ministério da Justiça, não é? Tentarei levar às mãos do nosso ministro Sérgio Moro todas as informações, grupos de Facebook, nomes de administradores, apoiadores, orientadores, moderadores, grupos de WhatsApp, telefones, para abrir uma grande operação Lava Jato da cidadania também no Brasil. Na Itália já está bem avançado. Eu tive notícia que muita gente será presa nos próximos meses aí na Itália. Bem, nós detectamos, Desidério, que a máfia tem 2 braços, tá? Um braço da máfia monta pastas falsas de documentos para pessoas que não têm sangue italiano e também fazem a residência falsa na Itália, pagando propina para servidores públicos italianos corruptos. Esse é um braço. Maddaloni está dentro dessa linha. Algumas pessoas de Maddaloni têm sangue italiano e outras não têm sangue italiano, nem uma gota de sangue italiano. A pasta é falsa e todo o processo foi feito de forma falsa. Aliás, você fala pasta falsa, você quer dizer documentos falsificados? Documentos públicos falsos, certidão de nascimento, casamento e óbito de pessoas que não existem, criando um legame de sangue falso com um cidadão italiano que não tem relação nenhuma com aquela família. Mas só que a máfia tem ajuda na Itália, porque alguém de algum comune da Itália ou de alguma igreja pega uma certidão de nascimento de um italiano, manda para a máfia no Brasil. Essa máfia tem a ajuda de cartórios, inclusive, tá, Desidério? A máfia da falsificação de documentos e a máfia da cidadania já chegou até a envolver cartórios no Brasil. Essa organização criminosa é gigantesca e eles emitem documentos falsos, tentando provar um falso legame de sangue com um italiano. Tudo falso, não existe, tá? E temos também, como eu disse, esse braço da máfia que faz tudo falso na Itália, mas a família tem sangue italiano. Eu não consigo entender. A pessoa tem o consulado da Itália, o Tribunal de Roma para abrir uma ação através de advogados e ela busca o jeitinho brasileiro. Isso suja a imagem, a honra e a moral dos brasileiros na Europa. E fica o meu alerta.
Não procurem assessores e não contratem assessores para fazer a cidadania. Toda a Itália está sob investigação, como o ICM deu em primeira mão há alguns meses, está se confirmando tudo que vocês do ICM disseram e o que eu disse aqui em primeira mão, não é, Desidério? Mas, ô Scarpelli, todos os assessores são assim ou você está falando de uma parte deles? Não. Veja bem, não há como saber quem são os honestos. Porque, veja bem, todos os assessores que estão presos eram famosos. Eram grandes assessores que fizeram centenas de processos. Né? Siracusa, Madalone, Caserta, Brusciano, Ospedaleto Lodigiano, ou seja, Padova agora, Verbânia, Novara, ou seja, é muita gente. E eram os bambambãs da cidadania. Eu sei nomes de assessores que estão sendo investigados que estão, neste momento, captando dentro de grupos e fechando contratos. Mas só que, como é uma investigação que a Polícia de Estado na Itália está fazendo, e eles demoram um pouco, eles investigam a pessoa 1 até 2 anos, para poder estourar e deflagrar toda a operação policial, demora um pouquinho a aparecerem, né, as prisões. O que eu tenho com certeza para te dizer, e como você tem visto, o que eu digo acontece. Eu sou uma pessoa muito responsável, eu sou um advogado inscrito em 3 países, Brasil, Itália e Portugal. Eu gosto de trabalhar com a verdade. Inclusive, hoje eu defendo muitas e muitas famílias que são vítimas desses canalhas, desses coiotes. Muita assessoria que está atuando vai ser presa e fechada nos próximos meses pela polícia na Itália, tá? Isso está criando um clima terrível e há quem, inclusive, já parte para a defesa. Aliás, o discurso de que está sendo a cidadania por direito de sangue na Itália está sendo criminalizada, quer dizer... vendo... Isso aí, sabe o que é? Eu vou te responder isso aí bem assim, objetivamente. Eu acho o seguinte, eu acho que os consulados da Itália no Brasil e pelo mundo têm que entrar nessa batalha conosco, com aquelas pessoas que querem moralizar o mundo da cidadania e evitar que pessoas sejam vítimas de golpe. É muito fácil isso. Por exemplo, na Inglaterra, uma pessoa que trabalha com cidadania, ela é regulamentada, ela tem um diploma, um certificado, uma carteira de assessor. E a polícia visita o escritório dessa pessoa de 3 em 3 meses, entendeu? Tudo a pessoa tem que arquivar até 5 anos nos arquivos dela, e se ela fizer um processo falso, ela vai presa. Se o governo italiano regulamentasse a atividade de assessor ou de pessoa que trabalha com auxílio, né, para legalização de imigrantes ou de ítalo-brasileiros retornando para a Itália, é muito fácil controlar isso. O problema é que a atividade não é regulamentada. E como muitos consulados demoram muito para respeitar o direito das pessoas de convocar, os brasileiros tinham que ficar na fila 730 dias. São Paulo, a pessoa fica na fila 12 anos, tem que esperar mais 2 anos para concluir o processo, 14 anos. Isso não é espera, isso é um bloqueio ao próprio direito. O juiz da Itália já falou isso, né? É aí que está o verdadeiro problema, não? Sim. O verdadeiro problema é o não atendimento à demanda dentro da lei. Agora, é culpa do governo italiano? Também temos que ponderar isso um pouco. Por exemplo, o consulado da Itália em Belo Horizonte é um dos melhores do Brasil. O nosso cônsul, Dário Savarese, é excelente. Ele acabou com as filas, regularizou a situação em Minas Gerais. Ninguém de Minas Gerais mais está precisando contratar assessor e nem advogado para fazer a ação em Roma. Belo Horizonte sanou o problema, tem que dar aqui, prestar minha homenagem. Agora, a comunidade de São Paulo, a comunidade ítalo-brasileira em São Paulo, parece que é 80% do volume do Brasil, né? E o consulado da Itália em São Paulo não consegue dar conta da demanda. A gente tem que entender isso também. Como que uma repartição pública vai atender milhões de pessoas? Porque a fila hoje é 14 anos, mas se o consulado de São Paulo anunciar que conclui com 2 anos, eu te falo, Desidério, 200 mil pessoas vão lá amanhã. Então, eu acho o seguinte, o importante é explicar para as pessoas, busquem o direito dentro da lei, ou nos consulados, ou abrindo um processo judicial na Itália. Não contratem esses coiotes. O que me preocupa mais, eu vou te dar um exemplo, uma família entrou em contato comigo ontem, está lá em Domodossola com essa assessora que está presa, né, dessa empresa aí que estourou esse escândalo, né? Inclusive um padre foi preso junto. Todo mundo foi despejado dos imóveis, estão na rua, as pessoas não têm dinheiro, não têm condições de se manter, não sabem o que vai acontecer, os documentos delas foram apreendidos pela polícia
E tem gente que já contratou a empresa, já pagou, e está indo para a Itália fazer o processo e nem sabe que a assessora está na cadeia. Ou seja, como resolver uma situação como essa? Imagina o caos. Que força tem essa máfia? Como é que ela opera? Essa máfia opera através de grupos de Facebook e grupos de WhatsApp. São falsos grupos de ajuda. Eles passam a impressão para as pessoas que estão ali ajudando. Eles usam dezenas de perfis falsos, contas falsas, telefones falsos e ficam ali orientando as pessoas. Num dado momento, ganha-se a confiança. A pessoa passa a confiar naquele orientador, administrador, captador, palpiteiro, dentro de um grupo de Facebook. Através disso, num dado momento, essa pessoa dentro do grupo de Facebook, ela fala, ó, eu conheço um assessor que fez o meu processo, é uma excelente pessoa, converse com ele. Nesse momento, a pessoa é captada pela máfia, dentro dos grupos de Facebook e de WhatsApp, controlados pela máfia. São grandes redes de pesca, não são grupos de ajuda. Inclusive aqui, é uma pergunta muito simples, né? Tem grupo de Facebook aí, Desidério, que as pessoas ficam dentro do grupo orientando 24 horas por dia, 365 dias do ano. Essas pessoas não trabalham. A profissão delas é ser orientador de um grupo de Facebook. Quem paga a conta dessas pessoas? Não, a gente não pode ser ingênuo. Quem fica ali orientando dentro de grupo de Facebook é captador de assessor. Grupo de Facebook de cidadania italiana são agências de captação de serviço para assessores, a serviço da organização criminosa da máfia da cidadania italiana. E o que deve fazer o interessado, então? Não deve procurar o Facebook? Facebook de forma nenhuma, porque eles usam perfis falsos, você não tem como saber se está conversando com alguém de verdade ou com um perfil falso. Eles colocam lá um tanto de gente com foto, com passaportes, que se passam por clientes, são fotos fake. E aí começa a bombardear o cidadão, dizendo, aquele assessor é bom demais, eu confio, pode contratar, tudo por minha conta e tal. Quando a pessoa vê, ela já foi envolvida com a máfia. Eles usam o grupo de Facebook como falso grupo de ajuda para aplicar golpes. O que o cidadão deve fazer? Consulado da Itália. Consulado da Itália. Ou, se não quiser esperar a fila, abrir uma ação no Tribunal de Roma através de advogados na Itália. Aí entramos num outro tema, Scarpelli. Há quem diga que isso está caminhando para outra encruzilhada, um outro funil. Eu entendo essa questão, já conversei com colegas meus advogados sobre isso, né? É uma situação que preocupa, mas é importante que todas as pessoas saibam que já foi criada uma nova sessione, onde tramitarão exclusivamente processos de cidadania italiana. Nós temos 32 juízes em Roma, só destinados, especializados em processo judicial de cidadania italiana. Lembrando, via materna, via paterna ou ação contra as filhas no Tribunal Civil de Roma. Porque você lembra que eu também denuncio aquele tal esquema da Difida, onde 3.000 pessoas foram vítimas de golpe e a máfia faturou 40 milhões de reais. O tribunal competente na Itália para julgar a cidadania italiana via materna, paterna ou ação contra as filhas é o Tribunal Civil de Roma, não é o Tribunal TAR, tá? Pois é, agora isso também nos remete a uma outra questão, esse problema do endereço na Itália. Na verdade, o direito de sangue independe de endereço. Ele é o mesmo direito aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. E há, inclusive, já sentenças, segundo temos informação, de juízes na Itália, entendendo que 10 dias não quer dizer, pouco tempo de endereço na Itália não caracteriza nenhum tipo de erro. Como é que Existe um instituto na Itália que se chama, pouca gente sabe, eu que sou advogado, a gente estuda a legislação italiana, né? Estudamos muito, a gente sabe termos que normalmente o cidadão não sabe e você vai fazer um grande serviço aqui de utilidade pública. Uma coisa se chama dimora habituale, é um entendimento subjetivo, tá? E quem dá esse entendimento subjetivo é o oficial do Stato Civile ou do ufficio anagrafe do comune, onde a pessoa se inscreve como residente. Alguns comunes entendem que dimora habitual é 10 dias, outros entendem que é 20 dias, outros entendem que é 90, 45, outros entendem que é 6 meses.
Tem comuna na Itália que já está exigindo presença física na Itália 1 ano para dar a residência. Então, não existe na Itália um regramento geral, uma regra geral sobre dimora habituale. Ou seja, por que é perigoso fazer o processo na Itália com assessores atualmente? Antigamente não, mas atualmente, por conta dos abusos da máfia. Porque você pode chegar na Itália e o comune falar assim, ó, você mora aí 6 meses, 1 ano, que daqui a 1 ano você volta aqui e a gente termina o seu processo. A pessoa vai com a passagem de ida e o dinheiro para se manter 3 meses, o processo não conclui, sem documento ela não arruma emprego e vai passar fome na Itália. Essa é a situação grave que nós estamos passando. Então, voltamos a estaca zero. Para não ter que ir para a Itália, temos que resolver os problemas da fila aqui. Por enquanto o consulado da Itália, meu amigo, não resolve essa situação, o caminho melhor e mais seguro é abrir uma ação, um processo judicial em Roma. E detalhe, as mulheres passam sim o sangue para os seus descendentes. E para abrir a ação em Roma, na via paterna, não é necessário estar já na fila 730 dias. Isso é uma fake news de grupo de Facebook comandados pela organização criminosa que cria dificuldades para obter facilidades. E você acha, por exemplo, ontem uma rede nacional de televisão abordou o tema. Não está se criando um clima de terror, Scarpelli? Nós temos, sim, alguns assessores honestos, consultores e pessoas honestas na cidadania italiana, que estão infiltrados nos mesmos grupos controlados por essa organização criminosa. Fica muito difícil para o cidadão distinguir quem é o honesto e quem é o desonesto. Quando a gente se depara com uma situação como essa, você busca o quê? Segurança jurídica. Como buscar segurança jurídica? Você vai diretamente ao órgão público italiano responsável, à jurisdição competente, que é o consulado, e trata diretamente com o governo. Se você não quer ficar na fila, outro caminho correto é você abrir um processo judicial na Itália, um juiz italiano vai dar uma sentença, é inquestionável isso. Agora, igual eu disse, muitos assessores famosos estão na cadeia. E eu sei de nome de assessores muito famosos que ainda estão atuando, que vão ser presos. E outros assessores famosos que fugiram da Itália. Ou seja, a situação é crítica. O governo italiano, se eu pudesse opinar, eu regulamentaria a profissão, cadastraria os assessores, daria a eles uma carteirinha, uma identificação, controlaria o escritório deles de 3 em 3 meses e regulamentaria a profissão. E criasse uma norma. Tempo de residência na Itália para a cidadania é quanto tempo? 1 mês? 45 dias? 90? 6 meses? Não existe uma norma que diga qual é o tempo. E existe uma outra norma ainda pior, que se chama irrepetibilità, que é a possibilidade do órgão público italiano controlar a presença de uma pessoa 12 meses na casa dela, podendo visitá-la até 2 vezes, 3 vezes por mês durante 1 ano. Ou seja, se o comune resolver fazer isso, quantas cidadanias ficam de pé com essa situação aí que trabalham assessores? Acho que não sobra quase nada, né? Esses grupos de Facebook são realmente grupos de ajuda? Porque dentro desses grupos estão lá todos os assessores que aplicam golpe. Misturado com assessores que são honestos. Beleza, mas estão lá todos os assessores que aplicam golpe. Inclusive, a reportagem da TV Record, um domingo espetacular ontem, dia 7 de abril, não sou eu que estou dizendo, foi a imprensa brasileira que disse, apontou o grupo Cidadania Italiana Área Livre, que tem 140 mil membros, como sendo um coração da máfia da cidadania italiana no Brasil. Ou seja, esse grupo é usado pela máfia para captar clientes. Eu não estou dizendo aqui que os administradores estão envolvidos, não é? Mas ele é usado como instrumento para atividade ilícita. E os próprios administradores do grupo já confessaram que eles não têm como controlar. O que seria uma medida correta, né? Esse grupo Área Livre colocar lá moderação, nada é publicado sem passar pela moderação antes, porque eles conseguem filtrar, né? Porque lá no Área Livre hoje, qualquer pessoa que publica qualquer coisa é divulgado.
Eu mesmo que denuncio a máfia, todos os dias eu sou difamado nesse grupo Área Livre. Eu vou acabar tendo que ajuizar uma ação criminal contra todos os administradores, chamar isso para a justiça. Né? As redes sociais não são terra de ninguém. As pessoas não podem falar o que elas querem, assassinar reputações e sujar o nome das pessoas. Isso virou uma doença no Brasil. A pergunta que não quer calar, a derradeira pergunta que não quer calar. Pessoas que ficam em grupos de Facebook, que tratam de cidadania italiana, 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado, 365 dias do ano, são agenciadores de assessores, são captadores de assessores. Essas pessoas trabalham com o quê? Porque elas ficam o dia inteiro nos grupos de Facebook orientando para ganhar confiança, para indicar serviço. O que nós precisamos fazer é que essas pessoas tenham a hombridade, se elas são agenciadoras e captadoras de assessores, inclusive assessores que aplicam golpe, que elas façam isso de forma digna e falem, eu oriento para captar serviço para assessor e com isso eu ganho dinheiro. Ou então a pessoa tem que se explicar, porque eu não consigo entender como alguém larga a vida, fica 24 horas por dia no Facebook, orientando em grupinho de Facebook sobre cidadania, e a pessoa vive de quê? Como que ela paga as contas dela? Ou ela é milionária, ou ela ganha dinheiro com a máfia da cidadania. Então, assim, isso precisa clarear. Agora, com essa reportagem da TV Record, as coisas começam a aparecer. E tudo aquilo que eu dizia começa a vir à tona.